Capítulo 6. Terceira linguagem do amor. Presentes. Morei em Chicago quando estudei antropologia. Por meio de etnografias detalhadas, registros descritivos de uma cultura em particular, visitei pessoas fascinantes em todo o mundo. Fui à América Central e estudei as avançadas culturas maia e asteca. Cruzei o Pacífico e estudei tribos da Melanésia e Polinésia. Também estudei os esquimós da Trunda ao norte e os aborígenes ainos do Japão. Examinei os padrões culturais do amor e do casamento e descobri que, em todas as culturas estudadas, presentear faz parte do processo amoroso. Os antropólogos ficam intrigados diante dos padrões culturais que tendem a permear as culturas, e era meu caso. Seria possível o ato de presentear constituir uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? A atitude de amar é sempre acompanhada pelo conceito de doar. Essas questões são acadêmicas e, de certo modo, filosóficas, mas se a resposta for sim, há profundas implicações práticas para todos os casais ocidentais. Suco para você. Fiz uma viagem de pesquisa antropológica à Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura dos índios caribes e, na viagem, conheci Fred. Ele não era um caribe, mas um jovem negro de 28 anos que perdera uma das mãos num acidente de pesca com dinamite. Depois do acidente, ele precisou desistir de sua carreira de pescador. Ele tinha bastante tempo disponível e eu recebi muito bem a sua companhia. Passamos horas juntos conversando sobre sua cultura. Em minha primeira visita à casa de Fred, ele me perguntou: "Sr. Gary, gostaria de um pouco de suco?" Respondi entusiasmado que sim. Ele olhou para seu irmão mais novo e disse: "Vá pegar suco para o Sr. Gary." Seu irmão se virou, saiu pelo piso de chão batido, subiu num coqueiro e desceu com um coco enorme. "Abra", ordenou Fred. Com 3 movimentos rápidos de facão, seu irmão abriu o coco, deixando um buraco triangular na parte de cima. Fred me passou o coco e disse: "Suco para você." Estava verde, mas bebi tudo mesmo assim, pois sabia que era um presente de amor. Eu era amigo dele e para os amigos oferece-se suco. No final das semanas que passamos juntos, enquanto me preparava para deixar a pequena ilha, Fred me ofereceu um último símbolo de seu amor. Era um galho torto de quase 40 centímetros que ele havia tirado do oceano. Pelo impacto das rochas, tornara-se macio como seda. Fred disse que o galho era encontrado nas praias de Dominica havia muito tempo, e ele queria que eu o levasse como uma lembrança da bela ilha. Ainda hoje, ao olhar para o presente, quase posso ouvir o som das ondas do mar caribenho. Não é, porém, apenas uma lembrança de Dominica, mas sim uma recordação de amor. Um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: "Olhe, ele estava pensando em mim." Ou "Ela se lembrou de mim." É preciso pensar em alguém para presentear. O presente em si é um símbolo desse pensamento. Não importa se custa dinheiro. O importante é que você pensou na pessoa. E não é apenas a intenção do pensamento que conta, mas o pensamento expresso pelo presente oferecido como expressão de amor. As mães se lembram dos dias em que seus filhos lhes trouxeram flores colhidas no jardim e as presentearam. Sentiram-se amadas, ainda que seja uma flor que não queriam ver colhida. Desde os primeiros anos, as crianças são inclinadas a dar presentes a seus pais, outro possível indicativo de que presentear é algo fundamental para o amor. O presente é um símbolo visual do amor. A maioria das cerimônias de casamento inclui o ato de dar e receber alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz algo como: "Estas alianças são sinais externos e visíveis de um elo interior e espiritual que une o coração dos noivos num amor sem fim." Não é retórica inútil, é a expressão verbal de uma importante verdade. Os símbolos possuem valor emocional. É algo demonstrado ainda mais claramente no fim de um casamento que se desfaz, quando o marido ou a esposa deixam de usar a aliança. É o sinal visível de que o casamento enfrenta sérias dificuldades. Certo marido disse: "Depois que ela jogou sua aliança de casamento em mim e saiu de casa irritada, batendo a porta, percebi que nosso casamento passava por sérios problemas. Levei 2 dias para apanhar a aliança. Quando finalmente a peguei, desatei a chorar."
As alianças eram um símbolo do que deveria ter sido, mas estando na mão dele e não no dedo dela, eram lembretes visuais de que o casamento desmoronava. As alianças solitárias despertaram emoções profundas no marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para alguns do que para outros. É por isso que as pessoas possuem atitudes diferentes em relação a alianças de casamento. Algumas jamais a tiram depois de se casar, outras nem sequer a possuem. Esse é outro sinal de que as pessoas têm diferentes linguagens do amor. Se minha linguagem do amor primária são presentes, darei grande valor à aliança que ganhei e a usarei com grande orgulho. Ficarei bastante comovido pelos outros presentes recebidos ao longo dos anos. Eu os verei como expressões de amor. Sem os presentes como símbolos visuais, talvez eu questione o amor de meu cônjuge. Há presentes de todos os tamanhos, cores e formas. Alguns são caros, outros são gratuitos. Para a esposa cuja linguagem do amor primária são presentes, o custo será de pouca importância, a não ser que esteja muito distante do seu orçamento. Se o milionário der apenas presentes baratos, a esposa pode questionar se é mesmo uma expressão de amor, mas quando as finanças da família são limitadas, um presente de valor irrisório pode representar um amor que vale milhões. É possível comprar, achar ou criar presentes. O marido que encontra uma pena de pássaro interessante no caminho para casa e apresentei à sua esposa, descobriu uma forma de expressar amor. A menos, é claro, que a esposa seja alérgica a penas. Para o marido com condições, a esposa pode comprar um belo cartão por preços módicos. Para quem não tem condições, é possível fazer um de graça. Pegue papel do cesto de lixo de seu trabalho, dobre-o ao meio, recorte um coração com a tesoura, escreva "Eu amo você" e assine seu nome. Presentes não precisam ser caros. Mas o que fazer quando a pessoa diz: "Não sou de dar presentes, não recebi muitos presentes durante a infância, não aprendi a escolher presentes, não é natural para mim"? Parabéns, você fez a primeira descoberta sobre como tornar-se um cônjuge dedicado. Você e seu cônjuge falam linguagens do amor diferentes. Agora que fez essa descoberta, proponha-se a aprender sua segunda linguagem. Se a linguagem do amor primária do seu cônjuge são presentes, você pode se tornar um especialista em presentear. Na verdade, essa é uma das linguagens do amor mais fáceis de aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes pelos quais seu cônjuge já expressou entusiasmo no decorrer dos anos. Podem ser presentes seus ou de familiares ou amigos. A lista lhe dará uma ideia do tipo de presentes que seu cônjuge ficaria feliz em receber. Se você tem pouca ou nenhuma noção de como escolher os tipos de presentes da lista, peça a ajuda de familiares que conhecem seu cônjuge. Enquanto isso, escolha presentes que se sinta à vontade para comprar, criar ou achar e os presenteie. Não espere uma ocasião especial. Se a linguagem do amor primária de seu cônjuge são presentes, praticamente qualquer coisa que lhe der será recebida como uma expressão de amor. Se houver críticas a seus presentes no passado e se quase nada que você presenteou for aceitável, então é quase certeza que presentes não são a linguagem do amor primária de seu cônjuge. O melhor investimento. Se você quer ser um presenteador eficaz, talvez seja preciso mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um de nós tem uma percepção individual dos propósitos do dinheiro, bem como várias emoções associadas ao ato de gastá-lo. Alguns gostam de gastar e se sentem bem com isso. Outros têm uma perspectiva voltada a poupar e investir e se sentem bem quando guardam dinheiro e o investem sabiamente. Se você é um gastador, então terá pouca dificuldade em comprar presentes para seu cônjuge. Mas se for um poupador, sentirá resistência emocional à ideia de gastar dinheiro como expressão de amor. Você não compra coisas para si. Por que deveria comprar coisas para seu cônjuge? Essa atitude, porém, não leva em conta que você está comprando coisas para si mesmo. Ao poupar e investir, você compra valor próprio e segurança emocional. Você cuida de suas próprias necessidades emocionais através da maneira de lidar com o dinheiro. O que você não faz é satisfazer as necessidades emocionais do seu cônjuge. Se descobrir que a linguagem do amor primária do seu cônjuge são presentes, talvez venha a entender que comprar presentes é o melhor investimento a fazer. Você investe em seu relacionamento e enche o tanque de amor emocional dele.
Com um tanque de amor cheio, ele lhe retribuirá amor emocional numa linguagem compreensível para você. Quando as necessidades emocionais de ambos são satisfeitas, o casamento assume uma dimensão completamente nova. Não se preocupe com suas economias. Você sempre será um poupador, mas investir no amor ao cônjuge é investir em ações de alta lucratividade. Dar de si mesmo. Existe um presente intangível que às vezes fala mais alto que um presente material. Eu chamo de presentear a si mesmo ou presente da presença. Estar presente quando seu cônjuge precisa é uma atitude de grande valor a alguém cuja linguagem do amor primária são presentes. Jean me disse certa vez: meu marido Don gosta mais de futebol do que de mim. Por que você diz isso? Perguntei. No dia em que nosso filho nasceu, ele estava jogando futebol. Passei a tarde inteira deitada na cama do hospital enquanto ele jogava futebol. Ele estava lá quando o bebê nasceu? Ah, sim, ele ficou o tempo suficiente para o bebê nascer, mas 10 minutos depois saiu para jogar futebol. Fiquei arrasada. Era um momento tão importante de nossa vida. Queria que o compartilhássemos juntos. Queria que ele estivesse ali comigo. Mas Don me abandonou para ir jogar. Aquele marido poderia ter mandado uma dúzia de rosas, mas elas não teriam falado tão alto quanto sua presença no quarto do hospital. Pude perceber que Jen ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tinha agora 15 anos e ela falava do episódio com tamanha emoção que parecia ter acontecido ontem. Sondei um pouco mais. Você se baseou apenas nessa experiência para chegar à conclusão de que Don ama mais o futebol do que você? Não, respondeu ela. No dia do velório de minha mãe, ele também foi jogar futebol. Ele foi ao velório? Sim, ele foi ao velório, mas assim que acabou, saiu para jogar futebol. Não pude acreditar. Meus irmãos e irmãs voltaram para casa comigo, mas meu marido estava jogando futebol. Mais tarde, perguntei a Don sobre as duas situações. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Sabia que ela ia falar sobre isso. Estive ao lado dela durante todo o trabalho de parto e quando o bebê nasceu. Tirei fotos e estava muito feliz. Não podia esperar para contar a meus amigos do time, mas minha alegria acabou quando voltei ao hospital naquele dia. Ela estava furiosa comigo. Não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. Pensei que ela se orgulharia de mim por ter ido contar ao time. E o que aconteceu quando a mãe de sua esposa morreu? Perguntei. Kate provavelmente não lhe disse que eu tirei licença do trabalho uma semana antes que a mãe dela morresse e que passei a semana inteira no hospital e na casa de minha sogra fazendo reparos e ajudando no que fosse preciso. Após a morte e o fim do velório, senti que fizera tudo o que podia. Precisava de uma pausa para tomar fôlego. Gosto de jogar futebol e sabia que o esporte me ajudaria a relaxar e aliviar um pouco do estresse que estava enfrentando. A meu ver, ela concordaria que eu fizesse uma parada. Fiz o que achei ser importante para ela, mas não foi suficiente. Ela não me deixa esquecer aqueles 2 dias. Diz que eu amo futebol mais do que ela. Isso é ridículo. Don era um marido sincero que não conseguia entender o tremendo poder da presença. Para sua esposa, o fato de ele estar ali ao lado dela era mais importante que qualquer coisa. A presença física no momento de crise é o presente mais poderoso que você pode dar a seu cônjuge se a linguagem do amor primária dele forem presentes. Sua presença física se torna o símbolo do seu amor. Remova esse símbolo e o senso de amor se evapora. Durante o aconselhamento, Don e Jen trataram as feridas e as mágoas do passado. Por fim, Jen conseguiu perdoá-lo e Don passou a entender por que sua presença era tão importante para ela. Se a presença física do seu cônjuge é importante para você, insisto que verbalize isso para ele. Não espere que ele leia sua mente. Se por outro lado seu cônjuge disser: eu quero muito que você esteja comigo esta noite, ou amanhã, ou esta tarde, leve o pedido a sério. Do seu ponto de vista, talvez não seja importante, mas se você não atender a esse pedido, poderá comunicar uma mensagem indesejada. Um marido disse certa vez: quando minha mãe morreu, o chefe de minha esposa a dispensou por 2 horas para ir ao velório, mas disse que ela precisaria voltar ao escritório à tarde. Minha esposa disse ao chefe que, na opinião dela, o marido precisava de apoio e ela teria de se ausentar o dia inteiro. O chefe respondeu: se você se ausentar o dia inteiro, talvez perca seu emprego. Então, minha esposa disse: meu marido é mais importante que meu emprego.
Ela passou o dia todo comigo. De certa maneira, naquele dia, me senti mais amado por ela do que antes. Nunca me esqueci do que ela fez. A propósito, ela não perdeu o emprego. Seu chefe saiu pouco tempo depois e pediram a ela que assumisse o cargo. Aquela esposa falou a linguagem do amor de seu marido, e ele nunca se esqueceu disso. Milagre em Chicago. Quase tudo que já foi escrito sobre o amor indica que o espírito de doar está em seu âmago. Todas as 5 linguagens do amor nos desafiam a doar a nosso cônjuge. Para alguns, porém, o ato de receber presentes, os símbolos visuais do amor, fala mais alto. Ouvi a ilustração mais clara dessa verdade em Chicago, onde conheci Doug e Kate. Eles compareceram ao meu seminário sobre vida conjugal e ficaram de me levar ao aeroporto O'Hare depois do congresso na tarde de sábado. Como havia 2 ou 3 horas livres antes do voo, o casal me perguntou se eu gostaria de passar num restaurante. Faminto, aceitei. Logo que nos sentamos, Kate começou a falar. Dr. Chapman, Deus usou o Senhor para realizar um milagre em nosso casamento. 3 anos atrás, comparecemos pela primeira vez ao seu seminário aqui em Chicago. Estava desesperada, considerava seriamente a ideia de deixar Doug e contei isso a ele. Nosso casamento andava vazio havia muito tempo. Eu tinha desistido. Durante anos, reclamei com Doug de que precisava do amor dele, mas ele não reagia. Eu amava nossos filhos e sabia que eles me amavam, mas não sentia nada da parte dele. O fato é que naquela época eu o odiava. Ele era uma pessoa metódica, tinha rotina para tudo, era previsível como um relógio e ninguém conseguia interromper sua rotina. Por muitos anos tentei ser uma boa esposa. Fazia tudo o que, a meu ver, uma boa esposa deveria fazer. Fazia sexo porque sabia que era importante para ele, mas não me sentia amada. Achava que ele deixara de demonstrar interesse por mim logo depois que nos casamos e não me dava mais valor. Eu me sentia usada e desprezada. Ela prosseguiu. Quando falei com Doug sobre meus sentimentos, ele riu de mim e disse que tínhamos um casamento tão bom quanto qualquer outro da vizinhança. Ele não entendia por que eu estava tão infeliz. Lembrou-me de que as contas eram pagas, tínhamos uma bela casa e um carro novo, eu tinha liberdade para trabalhar fora ou ser dona de casa e deveria estar feliz em vez de reclamar o tempo todo. Nem sequer tentou entender meus sentimentos. Eu me senti totalmente rejeitada. Mexendo no copo de água, se inclinou para a frente, continuou. Enfim, participamos de seu seminário 3 anos atrás. Não sabia o que esperar e, francamente, minhas expectativas eram mínimas. Não achava que alguém conseguiria transformar Doug. Durante e após o seminário, ele não disse muita coisa. Parecia ter gostado. Disse que o Senhor era engraçado, mas não conversou comigo sobre nenhuma das ideias apresentadas no seminário. Não esperava que ele o fizesse e não pedi que comentasse. Então, naquela tarde de segunda-feira, prosseguiu, ele chegou em casa do trabalho e me deu uma rosa. Onde conseguiu isso? Perguntei. Comprei de um vendedor de rua, disse ele. Achei que você merecia uma rosa. Comecei a chorar. Ah, Doug, que doçura de sua parte. E o que aconteceu depois? Na terça-feira, ele me ligou do escritório pouco depois do horário de almoço e perguntou o que eu achava de pedirmos uma pizza para o jantar. Ele disse que eu talvez apreciasse a ideia de não preparar o jantar. Respondi que a ideia era maravilhosa e assim pedimos uma pizza e nos divertimos juntos. As crianças adoraram a pizza e agradeceram ao pai. Dei um abraço nele e lhe disse que havia gostado muito daquilo. Quando chegou em casa na quarta-feira, continuou, Doug trouxe um pacote de biscoitos para cada filho e um pequeno vaso de flor para mim. Disse que sabia que a rosa morreria e achava que eu poderia gostar de ter algo que durasse mais tempo. Estava começando a achar que ele havia enlouquecido. Não conseguia acreditar nas coisas que Doug fazia nem o porquê delas. Então, na noite de quinta, depois do jantar, ele me deu um cartão com uma mensagem sobre o fato de ele nem sempre ser capaz de expressar seu amor por mim, mas esperava que o cartão comunicasse quanto ele se importava. Ele sugeriu, por que não contratamos uma babá na noite de sábado e saímos só nós dois para jantar? Eu respondi que seria maravilhoso. Na sexta noite, ele passou numa padaria e comprou os biscoitos favoritos de cada um.
Mais uma vez, ele nos fez uma surpresa, dizendo apenas que havia uma sobremesa especial. E não acabou por aí. Kate continuou seu relato. No sábado à noite, eu estava nas nuvens. Não fazia ideia do que havia acontecido com Doug, nem se aquele comportamento duraria, mas estava gostando de cada minuto. Depois de nosso jantar no restaurante, eu lhe disse: Doug, você precisa me dizer o que está acontecendo. Não consigo entender. Ela olhou para mim atentamente e disse: Dr. Chapman, o senhor precisa entender uma coisa. Este homem nunca tinha me dado uma flor desde que nos casamos. Não me deram um cartão por qualquer ocasião que fosse. Ele sempre dizia: é desperdício de dinheiro. A pessoa olha o cartão e o joga fora. Saímos para jantar apenas uma vez em 5 anos. Ele nunca comprou nada para as crianças e esperava que eu comprasse apenas o essencial. Nunca pediu pizza para o jantar. Esperava que eu preparasse o jantar todas as noites. O que estou dizendo é que essa foi uma mudança radical em seu comportamento. Olhei para Doug e perguntei: o que você respondeu no restaurante quando ela perguntou o que estava acontecendo? Ele respondeu: eu disse que tinha ouvido sua palestra sobre as linguagens do amor no seminário e percebido que a linguagem do amor dela eram presentes. Também percebi que fazia anos que eu não lhe dava nenhum presente, talvez desde a cerimônia de casamento. Lembro-me de que no namoro eu lhe trazia flores ou outros presentes pequenos, mas depois de casados imaginei que não teríamos condição de fazer isso. Disse a ela que havia decidido lhe dar um presente por dia durante uma semana para ver se isso provocaria alguma diferença nela. Tive de admitir que vi uma enorme diferença em sua atitude durante a semana. Doug continuou. Disse a ela também que o senhor estava certo ao dizer que aprender a linguagem do amor correta era a chave para ajudar a outra pessoa a se sentir amada. Pedi desculpas por ter sido tão insensível durante todos aqueles anos e por ter deixado de suprir sua necessidade de amor. Disse a ela que a amava muito e que gostava de todas as coisas que ela fazia por mim e pelas crianças. Prometi que com a ajuda de Deus eu seria um presenteador pelo resto da minha vida. E qual foi a reação de Kate? Perguntei. Ela me disse: mas Doug, você não pode me comprar presentes todos os dias pelo resto de sua vida. Você não tem condições para isso. Eu respondi: bem, talvez não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. Isso daria 52 presentes a mais por ano do que o que você recebeu nos últimos 5 anos. E quem disse que vou comprar todos eles? Posso até fazer alguns ou quem sabe seguir a ideia do Dr. Chapman e na primavera pegar uma flor do jardim da frente. Então Kate se pronunciou. Creio que ele não falhou uma semana sequer nos últimos 3 anos. Doug é um novo homem. Você não acreditaria no quão felizes temos sido. Nossos filhos nos chamam hoje de pombinhos apaixonados. Meu tanque está cheio e transbordando. Voltei-me para Doug e perguntei: e quanto a você, Doug? Você se sente amado por Kate? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Ela é a melhor dona de casa do mundo. É uma excelente cozinheira. É maravilhosa para fazer coisas por nossos filhos. Sei que ela me ama. Em seguida, sorriu e disse: agora o senhor sabe qual é a minha linguagem do amor, não é? Eu sabia, e também sabia porque Kate havia usado a palavra milagre. Os presentes não precisam ser caros nem precisam ser ofertados semanalmente. Para algumas pessoas, porém, seu valor não tem nada a ver com dinheiro, mas sim tudo a ver com amor. Sua vez. Pensem em formas de presentear um ao outro, mesmo que as finanças estejam apertadas.